Olá! Semana passada falei sobre o sacrifício. Estamos em dias que precisamos nos sacrificar mais. Quanto mais se sacrifica, mais se aproxima. Quanto mais me sacrifico para manter o judaísmo, mais me aproximo de Deus. E sugerimos então que fizéssemos um esforço para transferir o sacrifício para o grande templo em Jerusalém, lá, o local dos sacrifícios. Hoje, quero prestar uma homenagem a um dos personagens da nossa literatura que fez um sacrifício que foi classificado pelos grandes eruditos de Israel como o sacrifício. Eu me refiro a Potocki, o aristocrata polonês, que, em Shavuot de 1748, se entregou às chamas da monarquia polonesa da época. Por quê? Porque Potocki, o aristocrata, resolveu se converter ao judaísmo. E ele fazia parte de um ciclo de estudos. Do ciclo de estudos de Bíblia, ele resolveu procurar o judaísmo e se converteu ao judaísmo. Sua história com o judaísmo foram apenas 3 anos. 3 anos ele permaneceu judeu, até que as autoridades polonesas, influenciadas pela Igreja Católica da época, mandaram perseguir Potocki e ele foi levado a julgamento. Quando foi levado ao julgamento, pediram para que ele voltasse atrás e voltasse à sua religião original. Ele se recusou e naquele mesmo momento ele começou a passar por pressão. Falaram para ele que ele ia receber muito prêmio, a família ia receber palácios, fazendas, mas que ele teria que voltar, que isso não estava bem. No período que um aristocrata polonês católico se convertesse ao judaísmo, ele falou que não mudaria. Então, a sessão de prêmios não resultou no que eles queriam, passaram então para a sessão de torturas. As torturas se acumulavam dia após dia, chamaram Potocki e Potocki não mudou de opinião. Bom, sessão de tortura não resolveu, sessão de premiação não resolveu, vamos executar. Escolheram o dia de Shavuot para executar. 3 anos, Potocki permaneceu judeu. Apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a mudança que ele fez e de todo o clamor que a sociedade fez, nós tivemos que negociar com as autoridades polonesas. Ele morreu queimado. De pegar as cinzas e enterrá-lo no cemitério judaico. Os grandes sábios da época disseram: Potocki, que tinha o nome de Avraham, filho de Avraham. Ele é conhecido na literatura judaica, Potocki, o aristocrata, Avraham, filho de Avraham, uma menção ao Avraham, patriarca. E disseram todos os sábios do período que graças a esse personagem, Potocki, os maus espíritos cessaram na Europa. Não haveria mais maus espíritos diante da grandeza deste homem, diante da grandeza da entrega e da devoção deste homem, e fizeram sobre ele a seguinte reflexão. Está escrito que Avraham conheceu a Deus, e tem um passuk lá, um versículo lá, Ekev Shama Avraham Bekoli. Avraham ouviu, Ekev. Ekev significa, no entanto, Avraham ouviu a voz de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus. Só que a numerologia da palavra Ekev deu 172.
Nós sabemos pela Bíblia que Abraão viveu 175 anos. Porque ele ouviu 172 anos. 3 anos da vida dele, ele não ouviu. Porque ele era criança. Mas, depois que Potofsky veio ao mundo, os 3 anos que ele permaneceu convertido, Abraham, filho de Abraham, elevou ele a um patamar de ele ser filho daquele Abraham. Abraham também passou por uma fogueira, a fogueira de Nimrod. Nimrod, o rei Nimrod, que é conhecido pelo menos na música ladina, quando ele era Nimrod, al campo salia. Esse Nimrod também levou Abraham à fogueira, porque na época de Abraham, ele foi contra as idolatrias da época e pregou o monoteísmo. Abraham ben Abraham, o Potofsky da nossa homenagem, foi um que resolveu ser judeu. Ele quis, por livre e espontânea vontade, e foi levado à fogueira. Mas, embora Abraham se salvou da fogueira de Nimrod, e Potofsky não, foi levado os 3 anos de Potofsky para Abraham. Abraham viveu 175 anos fiel a Deus. 172 dele e 3 anos de Potofsky. A literatura judaica coloca Potofsky como um símbolo de dedicação, de devoção, de um convertido que veio nos ensinar que se uma pessoa voluntariamente quer, nós deixamos. E se quando ele quer precisar passar por esforços e sacrifícios, Potofsky sempre vai estar na nossa memória e na nossa literatura para nos ensinar que temos que nos sacrificar para Deus. Pense nisso, nessa história de Potofsky, Abraham ben Abraham. Shabbat Shalom.